Então, pessoal, o vírus, quando ele entra em contato com o nosso organismo, com as nossas células, e ele vai para o código genético, ele começa a se multiplicar. Essa multiplicação, a gente tem a primeira fase da doença, que chamamos de fase aguda. Então, o que é a fase aguda de uma doença? É quando o vírus se multiplica e gera os sintomas. Isso pode ter diversa diferenciação, porque depende o tipo de vírus que é. Então, nós temos vírus, por exemplo, como o da HIV, que ele pode demorar anos para vir a ter a sua fase aguda. Como a gente tem vírus, como a salmonela, por exemplo, que dentro de 24 horas a gente já tem a sua fase aguda. Como os vírus gripais, né? Vírus gripais, que são de 5, 7 dias, a gente já tem os sintomas, já tem a fase aguda. Então, isso depende muito de qual vírus que tá, né, que entrou dentro do nosso organismo. Só que todo vírus ele vai ter essa sequência. Primeiro ele vai entrar, ele vai começar a se multiplicar e aí ele vai ter a sua fase aguda. Depois que ele tiver a sua fase aguda, ele vai começar a cair no gráfico. Ou seja, vai começar a diminuir os seus sintomas, né? Os sintomas vão começar a diminuir até que ele entre em latência, ou seja, quando não tem mais sintoma. E aí nós chamamos de fase crônica. Essa fase crônica, né, quando a gente fala, a gente chama ela também de IgG. Então, toda vez que a gente fazer um teste imunoclínico e observar o IgG positivo, quer dizer que eu já tive essa patologia, esse vírus, né? Já tive contato um dia com esse vírus, só que esse vírus não tá tendo sintomas nesse momento dentro de mim. Só que um dia eu já tive contato com esse vírus. Se der IgM positivo, quer dizer que eu estou na fase aguda. Eu entrei em contato com o vírus e eu estou tendo sintomas nesse momento com o vírus, tá? Isso quer dizer sobre o nosso sistema imunológico. IgM, fase aguda, IgG, fase crônica, tá? Que é a resposta do meu organismo frente ao vírus. Porque o vírus, ele não morre. Ele vai ficar no código genético e depois ele entra novamente em latência para não ter mais sintoma. Bruna, daqui a algum tempo, daqui 5 anos, 6 meses, 1 ano, eu posso voltar a ter esse vírus novamente? Pode, tá? Esse vírus, que ele fica em latência, não quer dizer, ele não tá morto. Ele tá dentro de você. Então, pode ser que daqui 5 dias, quando 6 dias, 1 mês, 1 ano, a sua imunidade abaixar, o que acontece? Ele volta a aparecer um sintoma. Isso pode sim acontecer e acontece. Um exemplo que a gente fala é o vírus da herpes. A herpes, ela é um vírus e as pessoas falam assim, nossa, toda vez que eu tô irritada ou tô estressada, aparece herpes na minha boca, né? Então, a gente já ouviu essa frase por várias vezes. Por que que isso acontece? Todas as vezes que a gente fica estressado, num sistema ou bravo, estressado, com raiva, a nossa imunidade tende a se abaixar. E aí aparece essa herpes, né? Ou quando a gente fica ansioso e fala assim, nossa, apareceu uma herpes bem agora que eu tenho uma tal apresentação. Então, por causa da ansiedade, tem uma baixa do sistema imunológico e aí vem aparecer esse vírus. E depois, né, com o tempo, ela some, ou com a utilização de antirretrovirais, como por exemplo a ciclovir, ela some, né? E depois, uns tempos, volta novamente e fica nesse indo e vindo. Os antirretrovirais são medicamentos que diminuem a replicação viral, né? Então, lembra que eu falei pra vocês que a fase aguda é quando eu tenho a multiplicação rápida do vírus. O antirretroviral não é para matar o vírus, porque vírus não morre. Vou falar isso 500 vezes aqui pra vocês. O vírus, ele não morre, não é para matar o vírus. Ele é apenas para diminuir a replicação viral. Então, quanto menos o vírus se replicar, menos vai ser os sintomas que esse paciente vai ter, tá? Então, se o vírus iria replicar, vamos colocar 200 vezes, ele se replicar 50, ele vai ter menos sintoma. Porque quanto mais o vírus se replica, mais sintomas nós temos, certo? Então, é isso que ocorre, é isso que acontece. Então, os antirretrovirais, ele faz com que o vírus entre em latência mais rápido, diminuindo o tempo de replicação e os sintomas indesejados. Então, essa é a função do antirretroviral. No caso do HIV, por exemplo, a gente não tem um antirretroviral. A gente tem o famoso coquetel, que é com vários medicamentos. Só que assim, pessoal, lembrando que a gente tem diferença entre HIV e AIDS. HIV, eu ainda não tenho sintomas.
Então eu posso começar a tomar o coquetel e eu nunca vou ter sintomas, porque o coquetel não deixa o vírus ter sintomas, né? Ou seja, ele diminui a replicação viral do vírus do HIV. Eu descobri que eu tenho, porém não tenho sintoma. Quando eu já tenho sintomas de uma provável HIV, aí eu já tenho AIDS. Então aí ele sai de HIV e vai para AIDS. Então HIV, eu não tenho sintomas, mas transmito, tá? Que é a fase mais perigosa que a gente fala. Porque o paciente não sabe que tem e tá tendo vários tipos de relação sem uso do preservativo e tá contaminando outras pessoas. Por isso é a fácil contaminação com HIV. E depois, quando se tem, né, a presença de sintomas, aí nós temos a AIDS, né? A gente chama que é AIDS. Então, essa é a diferença entre HIV e a AIDS. Quanto mais cedo eu souber, melhor é. Então, se eu descubro quando tem HIV ainda e começo a tomar o coquetel com esses medicamentos de antirretroviral, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida melhor, eu consigo viver melhor, consigo viver sem problemas, né? Problemas piores, sem complicação, né? A única, eu não vou ter, por exemplo, relações sem preservativo, porque eu sei que eu posso passar essa doença para outras pessoas. E quando eu sei que isso é crime, né? Então, é esse o cuidado que eu vou ter. O restante é uma vida normal. Agora, quando o paciente tem a AIDS já, que tá apresentando sintoma, fica um pouco mais complicado. Mesmo ele tomando o coquetel, ele tem uma baixa na imunidade, facilmente, se pegar por exemplo, uma gripe, uma pneumonia pode virar óbito, porque ele já está com o sistema imune prejudicado, devido a ele estar tendo sintomas da AIDS, tá? Então, deu para entender a diferença entre HIV e AIDS, que vai cair nas perguntinhas no final da aula? Tá? Então, a diferença principal é essa. O HIV, eu não tenho sintomas, tenho o vírus, mas eu não tenho sintoma e eu passo para outras pessoas. AIDS, eu tenho sintomas, passo para outras pessoas e tenho o vírus, tá? Então, toda vez que entra em latência, que a gente estava falando, né, que o vírus entra em latência, que ele vai para latência, ele pode sim um dia voltar. Por isso que quando a gente fala do Covid-19, a gente não sabe se daqui 10 anos, 5 anos vão ter sequelas. Por quê? Porque esse vírus, ele pode voltar a dar uma falta de ar no paciente, porque ele não está morto. Ele está dentro do organismo da pessoa, ele entrou em latência, mas ele não está morto. Então, todas as pessoas, mesmo que elas foram assintomáticas ou sintomáticas e sobreviveram, tem esse vírus no código genético. Pode ser que daqui 5, 10, 20 anos venha a ter um problema respiratório, venha a ter um problema no pulmão, tá? Isso pode sim acontecer e a gente está vendo que provavelmente vai acontecer. As pessoas vão ter problemas respiratórios, né? Vai aumentar o número de pessoas com problemas respiratórios mais pra frente, que a gente já tem estudos que comprovam isso. Bruna, pode ser que esse vírus volte nessas pessoas? Pode ser que o vírus volte nessas pessoas também a ter sintomas novamente. Então é bem complicado, por isso que não é, eu quero pegar só pra ficar imune. Não existe isso, porque pode ser que mais pra frente você tenha essa resposta imunológica do teu organismo. Teu organismo responda de uma forma contrária, tá? E aí a gente vai falar a diferença de resfriado e gripe. Resfriado é bactéria, tá? Então, todo resfriado eu tenho exudato, eu tenho pus, tá? Falei que tem pus, falei que tem exudato, é bactéria. Gripe é vírus, o micro-organismo da gripe é o vírus, tá? Então, sempre resfriado vai ser a multiplicação de bactérias e quando eu tenho resfriado eu tenho bactéria e quando eu tenho uma gripe eu tenho o vírus, tá? Então, essa é a diferença que também vai cair nas perguntas no final da aula entre resfriado e gripe, que é muito importante da gente saber. E o que principal diferencia? A presença de exudato. Se eu tenho presença de exudato, eu tenho bactéria morta, eu tenho neutrófilo morto. Se eu tenho bactéria e neutrófilo morto, é uma infecção bacteriana e não uma infecção viral. Porque já fala, né? Quando a gente fala de vírus viral, né? A gente já puxa. Tudo que é viral vem de vírus, tá? A virose vem do vírus. Não tem virose de bactéria, tá?
Bactéria, eu tenho uma infecção bacteriana. Agora, a virose, ela vem de um vírus. Por isso que quando o médico fala que você está com uma virose, a única coisa errada que ele faz é não saber qual a virose que você está. Qual o vírus que está te causando essa virose. Só que se ele está ciente que você está com uma virose, ele falou corretamente. Por isso que muita gente fala assim, eu só vou no médico, o médico só fala que eu tô com virose. É porque existem vários tipos de vírus, vários tipos de patologia. É errado não fazer o diagnóstico correto, né? Não pedir um hemograma, não ver se realmente está com o vírus, se realmente está com bactéria. Isso é errado. O restante é normal. É assim mesmo, é virose mesmo, tá? A gente viu muita gente falando assim, que chegou com virose lá no UPA e foi diagnosticado com Covid. Não tá errado, tá? Porque a Covid não deixa de ser uma virose, porque ela é uma contaminação do nosso organismo através de um micro-organismo que chama-se vírus. Então, se eu me contaminei com um vírus, eu estou com uma virose, né? E a gente vê vários comentários na internet das pessoas falando assim, eu cheguei lá com uma virose e me falaram que era o Covid-19, né, o coronavírus, enfim. E não está errado, está corretamente, certo? Agora a gente vai falar sobre protozoários, certo?